Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 227 do seu podcast favorito de velocidade, na semana do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, lá na pista de rua de Baku, né? O que será que vai acontecer, né? Muitas coisas para a gente falar aqui hoje sobre essa corrida. Tivemos também a Fórmula Indy aí correndo pela última vez naquela pista tradicional de Detroit, vitória do Will Power. A gente vai comentar aqui também, mas vamos chamar o grande Adalto, ele que já vai aparecer aqui para falar das expectativas para o Grande Prêmio do Azerbaijão. Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos e grande confraria. Expectativas lá em cima, né? Para uma corrida aí que não tem muito favorito, apesar de eu ainda ter uma levinha. O Fábio Campos, ele abriu a câmera antes da hora, ele está se aprontando aqui, mas nada que vai mudar a cotação do dólar, mas é bom vocês saberem aí, né? Eu tô me ajeitando. Ah, tá. Tá ficando bonitão. A correria hoje foi inacreditável, então eu tô aqui me ajeitando. Eu fiz questão de avisar. Tá ficando bonitão para nossa audiência feminina. Eu fiz questão de avisar, não que tem algum problema a pessoa se arrumar, é que a gente não sabe até onde vai essa arrumação, né? Então, é só uma ajeitadinha no penteado aqui mesmo. É tá só bom, uma ajeitadinha. Que não adianta nada no final das contas, né? Não, mas sempre ajuda. Muito bem, e aí, senhor Fábio Campos, e esse GP do Azerbaijão, hein? Pois é, Bruno Aleixo, vou lá para você, olá para o grande Adalto. Acho que a gente tem três coisas muito interessantes para se observar nesse grande prêmio, né? Qual o estado da Ferrari, o estado técnico da Ferrari, depois da atualização de Barcelona, que a gente não viu em Barcelona e Mônaco, é sempre tudo diferente. Eu estou muito curioso em saber como vem a Mercedes. Que Mercedes é essa que nós vamos ver? Ou a Mercedes, digamos, recuperada, ou a Mercedes que vai sofrer como sofreu, se não exatamente igual, mas com os mesmos problemas que afligiram em Mônaco. E a grande expectativa também, a terceira, é o Sérgio Pérez, né? Que vai ser o Sérgio Pérez nessa corrida? Como vão estar as coisas na Red Bull? Então a gente tem três expectativas aí, Bruno Aleixo, que vão ser muito interessantes para essa oitava etapa do campeonato, né? E a pista, né? A pista é sempre interessante também. Eu diria que são 4, né? Eu quero ver a curva de entrada da reta. Não sei se você estava aqui no dia, mas eu comentei aqui que é o seguinte, aquela curva de entrada da reta ali, para nós que pilotamos, né, nos simuladores, né, aquela curva é muito difícil, aquelas duas curvas ali, que você entra para entrar na reta, que você faz uma primeira direita, depois uma esquerda, depois uma direita de novo, e faz tudo pé embaixo, né? E ali, o cara já vai estar numa velocidade alta e já vai ter o efeito lá, o pula-pula, né? E precisa muita precisão para passar ali perto daquele muro ali para conseguir fazer aquela curva para embaixo. Eu quero ver esses caras fazendo isso aí, viu? Principalmente os caras da Mercedes. Não é fácil, não. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, ó, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CampusFB, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e curtir aí todos os conteúdos que a gente faz. Bom, vamos falar desse grande prêmio do Azerbaijão, né, Adalto? Porque ficar aí... Essa Fórmula 1 atual é interessante, né? A gente fica 2 semanas sem corrida, a gente já fica meio ansioso, assim, né? Há 2, 3 anos atrás a gente falava assim, quando tiver corrida é isso aí mesmo, tá bom, né? Mas agora não, né? A gente já fica querendo saber como vai ser. Desses tópicos aí que o Fábio elencou no comentário dele, qual é aquele que tá te deixando mais curioso? Não tem. Acho que os três que ele falou igual. A expectativa aí é para ver se a Mercedes chega na briga, que não, eu acho que não chega, né? Agora, talvez, provavelmente no Canadá sim, mas agora acho que não. Eles vão melhorar um pouco em relação a Mônaco, mas não o suficiente, né? Mas você acha que eles vão estar mais para Barcelona ou mais para Mônaco? Então, eles vão estar, eu acho que intermediário entre Mônaco e Barcelona. Então, talvez... ficou no muro. Não, eles ficaram muito atrás em Mônaco, né? É que Mônaco, eu vou dizer só que eu acho que não dá muito para saber se ficaram tão atrás assim, porque o Hamilton ficou preso atrás do Alonso, né? Não, mas pela classificação, né?
Mas Mônaco foi curioso, né? Porque mostrou que eles endureceram tanto o carro para se livrar do Porpoise, que Mônaco eles quicaram, mas não quicaram pelo efeito aerodinâmico, né? Quicaram pela rigidez da suspensão, né? E os pilotos reclamaram demais, né? Aí minha dúvida é essa: será que o asfalto do Baku vai causar a mesma dor de cabeça ou a superfície será mais favorável? Tem a reta que vai ser bem favorável a eles, se não houver a trepidação do próprio asfalto, né? O que eles descobriram depois de Mônaco foi que outras partes do carro, fora o assoalho e o difusor, interferem no kick do carro. Mais do que eles imaginavam. Isso é importante, hein? Isso é uma bela descoberta, né? Uma bela descoberta, né? Eles imaginavam que interferia muito pouco e eles descobriram que interfere mais do que eles imaginavam. Entendeu? E isso vai ajudá-los um pouco agora no acerto do carro para o Azerbaijão. Agora, na questão de atualização, tudo, eles não estão planejando nada de especial. Só o que já estava mais ou menos previsto para essa corrida. Mas eles falaram que aprenderam em relação a isso, né? Porque você pode dividir hoje o carro de Fórmula 1, ele tem dois tipos de downforce hoje, o downforce por baixo e o por cima. Então, eles têm uma correlação maior do que eles imaginaram. E não é só isso, né? Outras partes também do carro também ajudam ou não o carro a quicar mais. Então, a gente especulou isso aqui, né, Adalto? A gente especulou isso aqui, né? Vai, fala, termina, vai. Não, eles estão descobrindo. Todas elas estão descobrindo coisas novas, mas a Mercedes está descobrindo mais porque o conceito dela é muito diferente, né, do das outras. Então, eles estão lá, assim, trabalhando, eles falam round the clock, né, o tempo todo, estão trabalhando 12, fazendo hora extra, tudo, e alguns não estão nem cobrando isso, porque senão, por causa do limite de orçamento... Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tem essa também, né? Então, você tem muita gente lá, principalmente os chefes, chefe de departamento, supervisor, estão fazendo lá sem cobrar. Vai dar problema trabalhista, hein? Isso aí, eu agora, como estudante de Direito, já fico muito preocupado. Bruno Aleixo é aquele funcionário que se fica um minuto a mais, cobra. Mas é porque isso dá problema depois. Não, mas as leis trabalhistas lá são muito diferentes das nossas, né? Sim. Não sei como que é na Itália, mas na Inglaterra é muito diferente. Então, não sei se vai dar problema. De qualquer maneira, é isso, entendeu? Então, eu acho que eles têm eles têm um certo otimismo que eles vão ser melhores do que em Mônaco, mas é um otimismo assim bem restrito, bem, sabe? Não estão achando que vão conseguir disputar com Ferrari e Red Bull. Se conseguir isso, nem eles esperam isso. No ano passado, para quem não se lembra, né, essa corrida no Azerbaijão, ela foi vencida pelo Sérgio Pérez, né, que o Fábio mencionou aí, que é uma das expectativas nossas, né, assim, como é que vai ser o Sérgio Pérez nesse momento em que a gente pode considerar que ele, sim, briga pelo título. Nesse momento, sim, né? A gente não sabe como vai ser até o final do ano, mas nesse momento dá para apontar como um dos candidatos. E foi aquela corrida que o Hamilton cometeu aquele erro na relargada, né, de ficar apertando lá um botãozinho que favorecia o aquecimento dos freios e tal, e ele acabou passando reto lá na relargada que teve depois do acidente do Verstappen ou depois do acidente do Stroll? Não lembro mais. Verstappen. Não é que ele apertou o botão, ele não desapertou. Exatamente, ele apertou e não desapertou, né? Isso. E aí foi reto lá. O perfil da Fórmula 1 acho que até publicou isso aí hoje. Ô Adalto, deixa eu te perguntar uma coisa agora para vocês dois aí. O Hamilton e o Russell, eles estão lá fazendo o trabalho deles para desenvolver a Mercedes, né? Agora, voltando o olhar para a tabela de pontuação, o Russell está lá, está na frente, né? E tal.
Quando isso vai começar a ficar incômodo para o Lewis Hamilton? O fato dele estar atrás do Russell na pontuação. Fábio responde primeiro, vai. Eu já falei bastante. Me pegou desprevenido aqui. Hoje é o dia de pegar aqui com batom, enfim. Deixa eu Isso, Bruno, assim, primeiro assim, né? Essa questão da Mercedes, a gente já especulou aqui, né? E a gente pode continuar especulando, que pode ser a questão da suspensão. Quantas vezes a gente já falou aqui, né? Que a suspensão ela é vital e nesse novo carro ela passou a ser uma suspensão. Era uma suspensão, digamos, nível BMW, para usar aqui um carro que os meus colegas adoram, e passou a ser uma suspensão nível... Principalmente os mecânicos dos seus colegas. Principalmente os mecânicos dos meus colegas. Passou a ser uma suspensão nível Chevette 86. Nenhum menosprezo ao Chevette 86, antes que me xinguem. Ainda bem. Mas apenas para as pessoas terem uma ideia de como a suspensão ficou muito mais rudimentar nesse ano. Pode ser isso, e a gente já tinha falado sobre isso, que a Mercedes, quantas vezes já falamos aqui, né? Que a Mercedes dominava ali a sintonia fina e os truques da suspensão, o freaks, aquele do ano passado, né? Do estola e volta. E tem uma outra coisa também que Mônaco deixou muito claro, Bruno, que tá pegando as equipes, né? O pneu, ele tem a parede lateral dele ficou muito menor, porque o aro era 13 e passou a ser 18. Quer ver? Eu vou até, já que hoje está tudo no improviso. Vamos lá, vamos para ilustrações. Ilustrações Rubinho. Grande Rubinho. Tinha que ter uma. Não tinha que estar um tracinho aqui. Isso aqui, gente, ó, onde está escrito aqui o Bridgestone. Aqui, ó. Essa é a parede do pneu, né? Essa é a parte lateral, a parte, digamos, vertical do pneu. Essa parte ficou muito mais curta esse ano. Ou seja, o amortecimento perante as trepidações também ficou muito pior, porque você tem menos área de borracha para você absorver o impacto. Então, todo esse conjunto, efeito solo, como o Adalto falou, suspensão mais simplificada, muito mais simplificada, e um pneu que agora é menos, digamos, absorvente à trepidação, tudo isso contribui para o porpoising. Difícil de falar a palavra, né? Mas a gente vai falar ela até o final do ano, eu acredito, né? A gente fala aqui que efeito pula-pula, que eu gosto mais. Pula-pula eu deveria ter seguido a sua, até porque a língua portuguesa é sempre mais, digamos, é sempre melhor. É sempre melhor de ser utilizado. Então pode ser isso, né? Pode ser a questão. Tem gente que já vi jornalistas dizerem que a caixa de câmbio, o modo como você desenha a caixa de câmbio, tá aqui, eu vou usar o carro de novo, que é aqui aonde as suspensões se encontram, hoje ela faz parte do conjunto de suspensão. O desenho da caixa de câmbio também vai fazer enorme diferença para a sua traseira trepidar ou não. Pode ser tudo isso, a gente já falou, de novo aqui, Ferrari do Rubinho. Não vai dar para ver, né? Mas a Mercedes não tem todo esse side pod aqui, deixando essa área aqui muito mais, digamos, exposta e flexível. E essa área flexível é pior para o porpoise, tanto que existe a barra, a gente está vendo aquelas barras sendo colocadas aqui, ó, bem na frente do pneu traseiro, vários carros com aquela barrinha. Então são questões técnicas que pode ser aonde está. Deixa eu guardar ele aqui, ele vai cair, hoje está tudo caindo. Não tem problema. E pode ser isso, né, Bruno? Então, assim, se a Mercedes está com esse problema que vai além, né? Porque o principal é o assoalho. É claro que o principal instrumento do carro e para resolver os problemas aerodinâmicos está por baixo, né? Mas se vai além dele, eu acho que é sempre bom a gente apontar aonde pode ser que ele esteja, né? Embora, vamos lembrar, né, gente? A Mercedes ficou muito estável em Barcelona, né? O carro estava muito estabilizado em Barcelona, né? E foi muito curioso, porque Mônaco, por ele estar tão duro, a trepidação que era a trepidação do asfalto, o Hamilton reclamou até, né? Falou bastante que estava ali difícil de guiar, mas é uma trepidação diferente, digamos assim. E agora, Bruno, para entrar na sua pergunta, eu acho que Bruno, é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando o carro está abaixo do potencial, quando o carro está lá no meio do pelotão, quando o carro está, enfim, não é ali o máximo de performance que está sendo desenvolvida, eu acho que essa questão de um piloto contra o outro, ela se relativiza um pouco. É claro que a gente vai comparar Russell e Hamilton, eles têm que ser comparados, evidentemente, mas eu acho que é diferente se a Mercedes estivesse lá na frente, né? A gente já discutiu isso aqui, aquela questão para o Russell, né? Como pode ter sido positivo para o Russell pegar uma Mercedes instável para ele se encaixar, né? Então eu acho que, Bruno, que enquanto o carro estiver assim,
É muito... Quando o carro... Um exemplo, né? Quando o carro está lá atrás, os dois pilotos sentam para uma reunião, eles têm que dividir informação. Eles não têm por que esconder, por exemplo. Não estou falando que o esconder hoje é tão simples como era antigamente. Mas os caras vão dividir o máximo possível para tentar melhorar o carro. É um tipo de reunião, por exemplo, interna, eu acredito, bem diferente. Quando o carro está lá na frente, será mesmo? Alguém acha que o piloto entrega tudo o que ele acha que o carro precisa, que ele solta tudo na reunião, que ele dá todos os caminhos? É diferente. O Rosberg já falou sobre isso várias vezes. Né? As nossas reuniões, Rosberg já disse, eram jogos de xadrez. Né? Porque naquele momento ali de Mercedes máxima. Então, Bruno, assim, eu acho que a pontuação é muito exagerada. Para terminar a resposta, eu acho que a pontuação não reflete exatamente a performance. O Russell está um pouco à frente do Hamilton, na minha visão, não é muito. Se a gente vê o que aconteceu, né, o Hamilton era mais rápido na Austrália, veio aquele safety car, o Hamilton era mais rápido em Miami, veio também um safety car, o Russell voltou, trocou o pneu e passou. Então, Bruno, eu acho que o Russell, a gente pode até dizer que ele está à frente, não nego, realmente ele está 4-3 em qualifying, por exemplo, para ele. E os qualifiers têm sido bem o termômetro do fim de semana todo, né? Mas eu acho que a diferença de pontos, na minha visão, tá um pouco exagerado. Russell, excelente performance, excelente top 5 todas as corridas, mas eu acho que o Hamilton está mais perto do que muita gente tá dizendo. E aí, Adão? Você vê que o Fábio Campos é um torcedor do Hamilton. Ele é uma Hamilzete. De maneira nenhuma. Eu acabei de dizer que ele está pior do que o Russell. Eu tô falando isso porque falam que eu sou torcedor. Ah, tá. Então, se você falar bem do Hamilton, porque você é torcedor dele. No podcast eu não tenho a maldade da internet que vocês têm. Você está precisando frequentar mais o Twitter. Que é isso. Aí no podcast seguinte a gente fala bem do Verstappen, a gente é torcedor do Vespa. A gente fala bem do Leclerc, a gente é torcedor da Ferrari. Eu fui acusado de ser super Verstappen no caso de Abu Dhabi, só porque eu exaltei a última volta e citei os erros do Masi. E hoje, quando eu elogio o Pérez, dizem que eu estou jogando contra o Verstappen. Meu Deus. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Por incrível que pareça. Mas é o seguinte, eu acho que... Nós já falamos sobre isso, né? Eu acho que não interfere em nada. Eu acho que o Hamilton vai começar a se incomodar, com ele mesmo. Logo. Eu acho que no Canadá, como eu falei, né? No último Loucos, que é uma pista onde ele já 7 vitórias, 7 pole positions, é a pista do Hamilton, né? Se ele tomar lá, ele vai se incomodar. Por enquanto, eu acho que ele não está incomodado ainda. Porque isso que o Fábio falou é verdade, e teve ainda outra corrida que o Hamilton foi prejudicado, que foi na Arábia Saudita. O negócio do acerto, né? O negócio do acerto e depois durante a corrida também. O box, né? No box, né? Sim. Ele só entendeu que era para entrar no box quando já tinha passado a entrada do box. E aí ele se ferrou, perdeu sei lá quantas posições ali. Mas naquele final de semana, ele estava andando menos que o Russell de qualquer maneira. Estava andando menos que o Russell. Mas na corrida ele já estava melhor que o Russell também. Porque o Hamilton é assim, né? O Hamilton, que era um avião antes de classificação, de uns anos para cá, ele não é mais aquele avião em classificação. Ele passou a ser um avião em corrida, né? Que não era o ponto forte dele. Ele trabalhou tanto nisso que ele passou a ser melhor de corrida do que de classificação. Agora, é curioso, né, Adalto? Ele tem 103 poles e 103 vitórias. É curiosíssimo. É incrível. Realmente é incrível. Mas você concorda comigo que ele era melhor do que classificação antes do que é hoje? É verdade. O Bottas foi muitas vezes um desafio na classificação para ele. É verdade. Então, eu acho que hoje o Hamilton é melhor de corrida do que ele era, vamos dizer, 5, 6 anos atrás, e é pior de classificação do que ele era antes. De qualquer maneira, eu acho que isso vai começar a incomodar o Hamilton a partir do Canadá, e no Canadá já propriamente dito, né? Então, eu acho que vamos esperar até lá para ver o que vai acontecer em relação aos dois. Eu acho isso. O Canadá é casa dele, né? O Canadá é casa dele. É a pista dele, né? A pista dele. E o Pérez, hein? E o Pérez esse final de semana, hein? O que podemos esperar do senhor Sérgio Pérez, hein? Ele venceu lá ano passado, né, Fábio? Adalto começa agora. Eu estou aqui para subverter a ordem, entendeu? Hoje é Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, nós estamos... então a gente pode fazer qualquer coisa. Estamos livres.
O Pérez, ele está com moral, nunca esteve com a moral tão boa na equipe como está agora. É verdade. Tá um clima bom, né? Muito bom. Mas e as declarações do Jos Verstappen? Já o vou Jos jogar Verstappen, o Jos Verstappen reclamou. E aí, ontem, o Christian Horner falou: a Red Bull Race não é a Max Verstappen Race. É isso que eu ia falar. Alguém leva a sério o Jos Verstappen? Alguma vez na vida alguém levou a sério aquele cara? Mas, Bruno Aleixo, veja bem, deixa eu resgatar aquela frase que eu adoro. Deixa eu te falar uma coisa, Bruno Aleixo. O Jos Verstappen fez a declaração que fez, na frieza do dia seguinte, usando o site oficial do seu filho. O filho. O modo como foi, me parece muito estratégico para cutucar. Fosse um pai bufão, como o Adalto sempre fala, né? Os papais bufões que atrapalham. O Bruno vai virar um deles já, ele se faz de rogado, mas vai. Já deu carrinho para o seu pequenininho. Prepara o bolso, Bruno. Prepara o bolso. Já vira o pequenininho dele, já vimos vídeos. Ele já vira melhor do que o Johnny. Já vai a tangência, né? A tangência já é mais. O apex da curva. O apex da curva já é calculado do pequenininho, que é uma graça. Mas falando sério, não é o pai que reclama ali no pódio, por exemplo, debaixo do pódio, no calor dos acontecimentos. Não favoreceram meu filho. Não, as palavras dele, além de serem erradíssimas, porque não tem nada a ver, a Red Bull não prejudicou o Verstappen, a Red Bull não fez nada naquela corrida que não desse ao Verstappen uma condição melhor, são quase ofensivas ao Sérgio Pérez, né? Na hora que ele usa frases como perdemos pontos hoje. Como que o cara fala isso se a equipe ganhou? Perdemos pontos hoje, a Ferrari está melhor, precisamos otimizar, desperdiçaram oportunidades, mas o cara ganhou, a equipe ganhou. Mas é aí que eu falo, por que não dá para levar a sério? Por que não dá para levar a sério? Porque não é que eles estavam em primeiro e segundo. Eles estavam em primeiro e terceiro. O que ele queria que fizesse, então? Queria que atravessasse o carro. Bruno. Eles eram terceiro e quarto e chegaram em primeiro e terceiro. Sim. Ele queria que atravessasse o carro no meio da pista para o Sainz dar no meio e aí o Verstappen passar pelo canto, só se for, né? Não, Bruno Aleixo, eu concordo com você. Não há a menor, digamos, base no que ele falou. Mas o que ele falou e pode ter repercussão. Pode ter o desconforto. Eu não acredito nele, mas eu também não acredito no Christian Horner, quando ele fala o que você falou, não. Isso aqui não é... Tomara que eu esteja errado. Essa é aquelas que eu torço para estar errado, mas não boto a minha mão no fogo. Acho que vão continuar privilegiando o Verstappen. Não deveriam, porque a lição de Mônaco... enfim, eu não sei, eu acho que eu interrompi o Adalto, vou deixar ele concluir, depois eu vou estender aqui um pouquinho o raciocínio. Acho que a gente interrompeu ele. Conclui, Adalto, depois eu volto aqui, porque eu tenho uma linha de raciocínio aqui para engatar. Eu acho assim, o pai do Verstappen foi lá, falou um monte, aí o Christian Horner respondeu, porque não podia ficar sem resposta a isso. Claro. Senão fica, né? Pois mas aí já não começa. Um tem que responder, o outro já... Enfim. Então, o clima é que... Agora, o Max, então, vamos ser sinceros, o Max não está falando isso, ao contrário, ele falou que tem que respeitar, o outro andou melhor, quem fizer um trabalho melhor tem que andar na frente. Então, né? Temos que ser justo com isso. Eu vou logo para a situação extrema. Estamos em Baku domingo. Volta 35. E o Pérez está na frente do Verstappen. Está em primeiro e o Verstappen está em segundo. Né? E a Ferrari está 6 segundos atrás. O Leclerc. Aí a pergunta: a Red Bull vai mandar o Pérez sair da frente do Verstappen? Eu acho que não. Acho que não. Numa situação dessa. Agora, na próxima corrida. Estou falando da próxima corrida. Não estou falando daqui a 5 corridas, que de repente o Pérez daqui a 5 já quebrou 2 vezes, as outras 3 chegou atrás. Aí é outra situação. Outra história. De agora, domingo. 15 pontos atrás. Ele está em primeiro. Verstappen em segundo. E a Ferrari não está coçando o Verstappen. Eu acho que eles não mandam o Pérez abrir passagem. Eu acho. É isso. Agora, tem outras situações, né? Pode ser que o Leclerc esteja em primeiro, o Verstappen em terceiro com o Sérgio Pérez em segundo, e o Verstappen nitidamente está mais rápido que o Pérez. Ela manda sair? Eu acho que manda.
Então, Entendi. então não tem uma resposta para todas as situações. Aham. Eu acho que depende da situação, mas naquela situação que tem que escolher um ou outro sem outro que esteja coçando, eu acho que não manda sair, não. Porque senão fica. Tudo que o Christian Horner falou ontem pode pegar e jogar no lixo. Entendeu? Pode pegar e jogar no lixo. Ele não tem desculpa para um negócio desse. A não ser que, como eu falei, realmente o Verstappen esteja mais rápido e a Ferrari esteja na frente, ou acossando o Verstappen, querendo passar. Aí é outra história, entendeu? Se não, eu acho que não. Eu acho que não. Até porque o Pérez está merecendo, está andando bem, né? E anda bem lá, hein? Já tem 3 pódios lá, hein? Sim, anda bem. Anda super bem. Então, tivemos um problema já lá com o Verstappen e o Ricardo, lembram? No final da Sim, reta. O Ricardo foi 2018. passar. Aí o Verstappen fez um zigue-zague rapidinho assim e deram o Ricardo deu na traseira dele. A culpa maior ali é do Ricardo, não dá nem para culpar o Verstappen disso. Mas já teve um problema lá que os dois saíram da corrida, né? Enfim, né? O Pérez parece estar numa corda bamba, a impressão que eu tenho, assim, né? No momento, eu acho que a Red Bull pode tender a não dar ordem, assim, igual o Adalto falou. Mas é um pelinho, assim, para dar. Sim. É um Já pelinho. para o Verstappen não tem ordem nenhuma. O Verstappen vai receber uma ordem para deixar o Pérez passar. O Pérez é que está nessa corda bamba. E aí, Fábio? Vamos lá. Eu acho importante a discussão. Eu acho que a gente vai ser xingado, mas a gente é xingado para tudo mesmo. Mas eu acho que a discussão é muito importante, porque eu acho que ela pode ser muito mais nas sutilezas, não é, Bruno? Assim, não é necessariamente deixa passar, não precisa ser necessariamente. Mas, digamos assim, o privilégio estratégico vai para o Verstappen. E o privilégio estratégico pode muitas vezes decide. É o que decide a corrida. Mas não aconteceu isso em Mônaco, hein? Sim, porque ele estava à frente, né? É aquilo. O cara, ele era o mais rápido, ele foi o mais rápido. Eu acho que assim, a lição de Mônaco não é nem técnica. Eu não acho que Mônaco seja ali, digamos, um divisor de águas. Mônaco é muito extra classe. Embora, claro, né, conte pontos para o campeonato como todas as outras. Mas eu acho que é preciso ter os pés no chão. Eu não coloco o Pérez como candidato ainda, Bruno Aleixo. Ele era o mais rápido em Mônaco. Não podemos nos esquecer da batida no Q3, onde o Verstappen vinha mais rápido. A gente não sabe o que ia acontecer, evidentemente, mas ali é um lance capital. Eu acho que a lição de Mônaco é deixar o jogo ser jogado. É o que a gente está falando. A gente está falando de uma disputa esportiva, embora muitos não tratem assim. Até muitos fãs não a vejam assim. É uma disputa esportiva. A gente já falou aqui da força do Pérez nesse carro de 2022. É um cara que vem muito mais próximo do Verstappen. É um cara que tem mais pontos, coloquei isso lá no meu Twitter semana passada. É um cara que tem mais pontos que o Leclerc nas últimas 5 corridas, mas de longe. E as 5 últimas corridas, ou seja, a gente tirando o Bahrein, onde o Pérez quebrou faltando 2 voltas, e tirando o Arábia Saudita, onde o Pérez liderava. Até o safety car fez pole e liderava. Até o safety car tirá-lo de lá. Depois ele até não foi bem. Mantenho as críticas que fiz. Mas tirando essas 2 situações e pegando as 5 últimas corridas, ele tem 20 e tantos pontos a mais do que o Leclerc. Ou seja, se você for muito bonzinho, leclerquista, existe leclerquista, Adalto? Daqui a pouco vai começar a existir. Já deve ter. Se existe os Hamiltons e Verstappen. Se você quiser ser muito leclerquista e dar 25 pontos para o Leclerc de Barcelona, ainda assim eles estão ponto a ponto. 2 pontos para um, de diferença para outro. Tamanha é a qualidade do Pérez recente. Estou dizendo tudo isso para chegar no final e dizer que ainda não me convenceu, chato que sou, ainda não me convenceu de que vai ser candidato ao título. Acho que a ordem natural das coisas vai se estabelecer. O Verstappen ainda é muito mais rápido que ele em 2022, mesmo com todo esse carro novo, o Pérez se adaptando e tudo mais. Então, mas o jogo precisa ser jogado. Pérez está vestindo o carro. Sem dúvida nenhuma. Ele está vestindo, ele ainda está fazendo uns acertozinhos na manga, né? A cintura está talvez um pouco ainda larga, mas ele está vestindo o carro. E quando um piloto bom, não precisa ser gênio, bom, veste o carro, ele vira adversário de praticamente qualquer um, viu? E vamos ver se ele continua vestindo o carro. Vamos ver se as 2 últimas corridas, porque
Estou falando das duas últimas, Barcelona e Mônaco, né? Uhum. Ele andou muito bem nessas duas últimas, mas muito bem. Né? Então, se ele continuar a vestir o carro assim, cada vez mais, ele vai se tornar um candidato seríssimo ao título. Adalto, nas últimas 5 corridas, em 4, esse é um outro levantamento que eu fiz para o Twitter, das últimas 5 corridas, em 4, o pior resultado dele foi segundo. Isso é número de Verstappen em 2021, que a gente citou aqui. 5 corridas, em 4 delas, ele não foi nada para baixo de segundo. São números fortíssimos, é número de quem casou com o carro. Ele tomou, a média dele de qualifying, de tomada do Verstappen, até me surpreendeu, porque eu achei que era mais, entre 3 e 4 décimos em 2021. Era 3, 4 décimos, eu achei que era mais, mas li esse número. Porque também as medidas são diferentes, alguns não consideram qualifying com chuva, são critérios. Esse ano está menos de 1 décimo o delta entre os dois. Ou seja, 0,0 alguma coisa. Então são números que refletem como o Pérez... O Pérez tem que... O Pérez, gente, qual que é a lição do negócio para mim? O Pérez, para mim, não vai superar o Verstappen. Embora eu já te falei aqui, eu achava que o Rosberg jamais superaria o Hamilton, ele foi lá e superou. O que eu acho é irrelevante para a discussão. O que é importante é que o jogo seja jogado. Porque o Pérez pode chegar numa briga de título mundial mesmo andando menos que o Verstappen. Ele não precisa superar o Verstappen para chegar em Abu Dhabi com chance. Não é a questão de ganhar o campeonato, não é o mais rápido. Não, sim, nem sempre é o mais rápido. O Rosberg não foi mais rápido que o Hamilton em 2016. Não foi. Não ele foi. Se beneficiou de um começo que ele teve vantagem. O Hamilton fez várias largadas ruins. Eu não estou tirando o mérito do Rosberg, tá, gente? Teve aquela quebra da Malásia, mas o Rosberg estava ali no calcanhar. O Verstappen também pode se manter no calcanhar. E chegar lá na frente. Esse campeonato, gente, daqui a 10 corridas, ele pode estar até na mão da Red Bull. Pode estar ali entre os dois. A Red Bull fala assim, ó, agora vai vocês dois. Não estou dizendo que eu acho que vai acontecer isso. Acho que a Ferrari vai lá longe. Mas pode acontecer. Não podemos descartar. Então, Bruno Aleixo, assim, para arredondar a questão Sérgio Pérez, a gente pode enxergar o Azerbaijão de duas maneiras. Ou como um território em que o Pérez tem superioridade por ter vencido em 2021, ou a gente pode enxergar o Azerbaijão como a pista em que o Verstappen só não ganhou porque o pneu dele estourou o ano passado. É questão de ponto de vista. Qual ponto de vista você, ouvinte, quer ter? O simples fato, Bruno, é que para quem quer brigar pelo título mundial, não é uma condição, mas é muito bom ganhar 2 provas seguidas. É algo que dá, não é, Bruno? Que dá um sabor. É algo que o Barrichello nunca conseguiu. Que era emplacar uma vitória e ganhar outra. E não veio me dizer que ele ganhou Itália e Estados Unidos em 2002. Não, porque Itália e o Schumacher estavam escoltando e Estados Unidos eu não vou nem falar. Aquela vitória de 2002. O Barrichello tinha essa dificuldade. Ele ganhava uma corrida maravilhosa. Ia todo mundo assistir ao outro final de semana. Ele não mantinha a sua performance. É um bom quesito para o Pérez se fala assim, Fábio Campos, cala essa sua boca. Eu sou candidato, sim, porque eu ganhei 2 provas seguidas. É uma ótima oportunidade. O Pérez tem hoje o que os companheiros de equipe do Verstappen não têm desde 2017. Sim. Confiança. 18, né? Com o Ricardo ainda era 18, né? Ainda era 18, mas em 18 o Ricardo já estava sem confiança. Tanto é que ele resolveu sair no meio do ano. Ele falou que ia sair, né? Foi no final do ano, né, que ele saiu, né? Ou não? Não, ele avisou a equipe um pouco antes. E aí eles só divulgaram no final do ano, né? Mas eles já tinham avisado a equipe antes. Então, o Ricardo já não tinha confiança lá, naquela época. Depois entrou o Gasly, que se sentiu pressionado em 3 corridas. E aí, quando entrou o Albon no lugar dele, já se sentiu pressionado no primeiro treino livre. Né? Hoje não, você tem o Pérez, que estava pressionado ano passado, mas hoje ele está confiante. Mas, Adalto, você lembra que a gente falou quando o Pérez foi contratado que o Pérez tinha caixa para aguentar ano ruim sem se desestabilizar? Você lembra que a gente falou isso aqui no Loucos? Não sei se você vai se lembrar. Vocês dois não se lembram de nada, mas eu lembro. Inclusive, para mim, foi a grande jogada. Eu acho que a jogada da Red Bull foi essa. Porque os outros pilotos, eles entravam no espiral, né? Tá má fase, não consegue sair, e aí começa a entrar problema. O Pérez não ia ter isso, porque o Pérez ia encarar essa má fase. Que aconteceu em 2021, mas ele não se desesperou com isso. Agora, só uma coisa aqui para ilustrar isso que o Fábio falou do Barrichello, que eu lembrei aqui. Quando o Barrichello ganha a primeira corrida dele na Alemanha, em 2000,
Vejam vocês, 2000 na Alemanha era o meio do campeonato, né? Ele fica a 10 pontos do Schumacher, que era o líder do campeonato. Eu me lembro bem disso. 10 pontos. Fala assim, puta, ele entrou na disputa, né? E a vitória valia 10 pontos. E a vitória valia 10 pontos. Aí na corrida seguinte, na Hungria, né? Ele chegou em 4º lugar. Então, e o Schumacher em 2º. Então, essa corrida na Hungria era a hora dele se colocar. Era a hora da virada e ele não conseguiu fazer a virada. Assim, não vamos fazer uma análise técnica de porquê, mas é só para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui. Mas tem uma coisa que está ajudando o Pérez esse ano, né? E não está ajudando o Verstappen, o Vespa. O carro ficou mais fácil de guiar. Sim, menos arisco. Isso, entendeu? O carro do ano passado, do ano retrasado, é um carro muito mais difícil de guiar do que esse. E o Vespa tinha a manha daquele carro, principalmente em entradas de curva. Esse não, esse é o carro mais fácil de guiar. Então, o que acontece? Quando o carro é mais fácil de guiar, o cara que tem menos talento se aproxima do outro. E esse carro não aceita estrepulias, como aceitava o carro anterior. Então, o Verstappen tem que guiar no trilho, entendeu? Então, se o Pérez guia no trilho direitinho, sem cometer erro, para ganhar dele, não é fácil, não é fácil, entendeu? É um bom piloto, entendeu? Então, isso ajudou mais o Pérez do que o Verstappen. Se o carro fosse difícil de guiar, a diferença estava maior, não tenho dúvida. Ajudou. Mas o Verstappen ainda é mais. Não nos esqueçamos, o Verstappen ainda é mais rápido. Não, lógico que é mais rápido. Mais rápido na Austrália, mais rápido em Miami, mas ser mais rápido pode não bastar. Acho que só uma última coisa. Em relação a isso, não há dúvida em ninguém, né? Não, é só para reforçar, né? Porque às vezes podem achar. Vão xingar, porque quando eu elogio eles xingaram. Não aqui, mas enfim. Agora, outra coisa, Bruno. A gente tá com 1/3 do campeonato, cara. Isso não é pouco. Isso não é pouco. 1/3 e o cara tá ali a 15 pontos. O Bottas jamais esteve tão próximo do Hamilton com 1/3 de campeonato. Jamais. Eu conferi. O máximo que o Bottas esteve perto do Hamilton em 1/3 de campeonato era 29 pontos. É um ponto abaixo de 30. Nas outras estava sempre com 30 a mais. O ano passado, nesse 1/3 de campeonato, o Bottas já tinha quase a metade dos pontos do Hamilton. Então o Pérez está numa situação que vale a pena deixar o jogo ser jogado. Porque quando a gente defende deixar o jogo ser jogado, as pessoas falam, não, vocês estão sonhando. As pessoas acham que automaticamente os dois vão bater um no outro. Isso. Não, e as pessoas acham automaticamente que o ponto que o Verstappen não ganha é título perdido. Não é. O Fisichella ganhou corrida na Renault e o Alonso foi campeão quando eram companheiros. O Barrichello ganhou corrida de Ferrari e nunca brigou pelo título. O Schumacher foi campeão. Então, essa matematização que me incomoda. Não, tem que ter ordem, porque quem vai brigar pelo título é o Verstappen. Quem disse que o Pérez não pode brigar? Por que não? Eu não acredito que vai, já falei. Mas o que eu acredito é irrelevante diante da surpresa que o esporte pode nos oferecer. Bom, falando em matemática, vamos falar de uma matemática diferente, né? Vamos falar um pouquinho do teto orçamentário, grande teto orçamentário, que a gente vive recebendo pergunta aqui de teto orçamentário nas quintas-feiras, né, Adalto? E tá super em discussão aí, né? As equipes estão brigando para aumentar o teto. A Williams sofreu uma punição, mas não foi uma punição por causa de extrapolação, né? Foi uma questão... Porque tinha que entregar até 31. Documentação. Documentação e tal. E aí, pessoal, pergunta objetiva. Vai aumentar o... Fábio começa. Vai aumentar Hoje tá uma brincadeira. Ele foi embora. Vai aumentar o teto orçamentário ou não vai aumentar o teto orçamentário? Bruno Aleixo, não deveria de jeito nenhum ser aumentado. Porque, vamos lá, né? Essa discussão, você tem razão, tá pegando. Legal saber que os ouvintes têm perguntado, porque eu fico com a impressão de que é um assunto que não querem... porque o ouvinte gosta da pista, ele não está errado. Mas é importante porque é o modo como o jogo está sendo jogado nos bastidores. É importante a gente... Oi? Desculpe por isso. Não tem desculpa não. O senhor tá divertido. Chefe sendo advertido por um empregado. Olha como tá. Olha a anarquia. Vejam vocês. Anarquia que virou. Olha a anarquia que virou esse programa. O Bruno fica olhando para o lado, tem uns ouvintes que escrevem lá no YouTube. Eu queria saber o que o Bruno fica olhando. Mas... No momento aqui, eu estou olhando o cabo do meu microfone, está tendo um pequeno mau contato. Quando ele olha para o outro lado, eu desconfio que ele está olhando para o pequenininho que está chamando papai. Bebê, quem tem bebê em casa tem que estar sempre alerta, né? Está sempre alerta. Mas vamos voltar aqui para o sempre alerta do limite de orçamento. Bruno, a gente
Primeiro, que nós teríamos um limite de orçamento de 170 milhões de dólares, que foi, por causa do vírus, baixado para 140, 145, 140, o ano que vem vai ser 135. Já tem uma porcentagem de 5% que eles podem, não sei se você sabia disso, eles podem estourar 5% do orçamento. Já tem até uma margenzinha, digamos assim, de tolerância. De tolerância para eles. Só que a gente está vendo, Bruno Aleixo, as duas realidades se chocarem nessa questão do limite de orçamento. As grandes equipes estão sofrendo, mas sofrendo mesmo, porque tem que se readaptar, porque tem que cortar pessoal, porque tem que fazer com 10 pessoas o que fazia com 20. Tem que fazer com menos túnel de vento o que fazia em 24 horas, eu sempre brinco, 25. Era capaz deles criarem 1 hora no dia, de alguma maneira, matemática, científica, metaverso, para fazerem. As equipes pequenas não têm essa dificuldade. As equipes pequenas que já estão abaixo do limite de orçamento, elas têm muito menos a perder, elas já sabem trabalhar com menos dinheiro, elas já têm uma estrutura adaptada para trabalhar com menos recurso e com menos pessoal. Por isso essa regra é tão boa, Bruno. Por isso essa regra é tão bem-vinda. Porque ela serve acima de qualquer coisa, mais até do que deixar as equipes lucrativas, porque ela é o X da questão para as equipes se transformarem em mega franquias valiosíssimas, porque não vira, a Fórmula 1 deixa de ser um poço de jogar dinheiro fora, não é mais. Mas mais do que isso, a regra favorece o equilíbrio do pelotão. Ela favorece a qualidade ao invés do bolso. Você não compra mais a solução dos seus problemas. Você não gasta... Claro que quem tem mais dinheiro ainda vai ser beneficiado. É evidente, a gente está vendo na pista. Né? Olha as que estão na frente. São as que têm mais dinheiro. Só, Bruno Aleixo, que aí veio o limite de orçamento. E aí veio o vírus, que fez com que o susto pegasse a Fórmula 1. Porque se não tivesse o vírus, esse limite de orçamento não seria isso que é hoje. Jamais. O vírus, ninguém sabia o que ia acontecer. Se o campeonato ia continuar, como ia continuar, quantos anos ia voltar para se recuperar. E se recuperou muito rápido. Se recuperou rapidíssimo a ponto de já estar vivendo a sua parte mais lucrativa, talvez na sua história, em termos percentuais. Em números absolutos, evidente, mas em termos de percentuais. Aí, Bruno Aleixo, as equipes grandes... Dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. As equipes grandes, Bruno, não querem cortar na carne. Querem achar alguma maneira de se beneficiar, de pôr dinheiro, de ganhar das outras, através daquilo que elas têm de vantagem para as outras, que é dinheiro. Então elas não aceitam. Eu coloquei no Twitter, elas vão usar a cor do céu de agosto na Europa para pedir para aumentar o limite de orçamento. Não é, já vou terminar e a gente começa aqui o bate-bola. Não é que elas estejam inventando um motivo, não é. Não é como o Andretti, o que eles estão fazendo com o Andretti, que é inventar um motivo. Esse negócio de provar valor, isso não tem o menor nexo para esconder a real razão, que hoje em dia nem estão escondendo mais. Nesse caso, não é inventar um motivo. Há uma inflação, há a questão dos fretes, nós falamos aqui, no Loucos, há tempos, nós fomos um dos primeiros, talvez o primeiro, o podcast a discutir a questão do frete, da guerra na Ucrânia, a oferta diminuiu, ficou muito mais caro, tem menos empresa no mundo voando, está cobrando. Nada disso as equipes estão inventando. São problemas que existem. Mas são problemas do jogo. São problemas que a Renault falou. Me preparei para esses problemas. A Alfa Romeo falou. Me preparei para esses problemas. A Haas falou. Não me afetam esses problemas. Muito mais do que a inflação é o gasto. É o gasto com o desenvolvimento que elas têm. Então, Fábio, elas aplicam o desenvolvimento no carro. Oi? O que afeta a Haas é o Schumacher ficar destruindo o carro. No momento, eu estava pensando nisso. Se é um piloto das grandes, isso já ia estar dando uma falação. Se não é um piloto da Haas, se é um Mercedes, se é um Ferrari, se é um Red Bull, isso já ia estar dando uma falação. Então, Bruno, só para terminar, a inflação aumentou? A inflação aumentou. Mas deixa eu dar um dado para você e para o ouvinte antes do Adalto falar. As equipes de Fórmula 1 trabalham em dólar. A Fórmula 1 premia as equipes em dólar. Toda a distribuição financeira da Fórmula 1 para o bolso das equipes é indexada ao dólar. E o dólar subiu perante o euro mais do que a inflação. O dólar subiu perante a libra mais do que a inflação. O dólar subiu perante ao franco suíço. Então, Bruno Aleixo, eu posso até, se você quiser, te dar números para você rapidamente. Se a gente olhar
os números da inflação na Europa são 7 a 8%, alguns dizem, pode chegar a 10%. Vamos extrapolar. O dólar subiu 15% em relação ao euro, 13% em relação à Libra e 8% em relação ao franco suíço. Eu peço desculpas, o ouvinte, isso aqui não é um programa de economia. Mas o poder de compra das equipes é maior do que era o ano passado. Por isso não se justifica, Bruno Aleixo, esse pedido. Já jogo para o Adalto, lembrando que conseguiram na marra aumentar o peso dos carros, que já foi erradíssimo aumentar o peso. Tomara que não consigam na marra aumentar o limite de orçamento. O peso dos carros eu sou 100% contra eles terem aumentado. Que fosse meio quilo, eu teria 100% contra. O teto de orçamento, eu acho que eles vão aumentar. Eu acho que até quanto eu acho que eles vão aumentar. Aumentar 15 milhões de dólares o teto de orçamento. Seria um absurdo. Eu acho que eles vão aumentar. Porque a questão do frete pega demais. E mesmo o dólar tendo se valorizado em relação ao euro, existe uma inflação em dólar a maior em 40 anos. Em dólar. Né? Os Estados Unidos está numa inflação que eles não tinham em 40 anos. Então, eu acho que eles vão conseguir aumentar uns 15 milhões de teto de orçamento aí. Se eu sou contra ou a favor, é meio irrelevante, porque eu acho que eles vão conseguir aumentar. Eles precisam de 6 equipes que consigam provar alguma coisa para a Liberty. Agora, dito isso, se o orçamento fosse 200 milhões, eles iam estar pedindo para aumentar também. Não há a menor dúvida. Entendeu? Então, a questão não é que o valor é baixo. O valor não é baixo. Né? Se fosse 300 milhões, eles iam estar pedindo para aumentar também. Sim. Essas 3 equipes. Que tem 1 bilhão. Então, porque o gasto é sempre no limite do orçamento, né? Exatamente. Então, se tiver 1 bilhão, eles vão gastar 999 milhões e vão falar, vamos aumentar para 1,5 bilhão. Sempre vai ser assim, né? Exatamente. Então, por exemplo, esse negócio de ter que trabalhar com menos gente, né? Eles praticamente não fizeram demissões. Eles tinham que ter, infelizmente, eles tinham que ter feito algumas demissões. As equipes continuam tendo 600 a 800 pessoas. Né? Só equipe, sem contar fábrica. Algumas têm fábrica, né? De motor, essas coisas. Sem contar isso, só a fábrica da equipe, que faz o carro de Fórmula 1. 600 a 800 pessoas. Então, mas aí deixa eu perguntar, isso não torna o teto orçamentário uma coisa para inglês ver? Porque aí você pega e implanta um teto orçamentário. Aí os caras falam assim, beleza, aí não fazem nenhuma mudança, igual você está falando, não demitiu ninguém, blá, blá, blá. Aí chega em junho, que é antes do meio do ano, e fala assim, não vai dar. Vamos ter que aumentar o teto. E aí vamos ter que gastar mais. Então, quantas vezes eles vão pedir? Porque se eles pedirem agora e aumentar, igual você falou, 15 milhões, eu não tenho dúvida que daqui 3 meses eles vão pedir de novo. Falam, não deu também, vão aumentar mais. E mais. Aí quando chegar em dezembro, o que vai acontecer? Vai ter aumentado num número tal que as equipes maiores vão chegar nesse número e as equipes menores não vão chegar porque não tem dinheiro para já não chegam. Tem equipe que já não chega aos 140. Aí a igualdade que se pretendeu estabelecer vai para o buraco. Não é assim? Não é. É assim. Mas eu tô falando a realidade, entendeu? Eu acho que esses 15 milhões eles vão aumentar porque as equipes não vão conseguir provar isso. Só na questão do transporte é 60%. É muita coisa. É muita coisa, entendeu? Mas as pequenas não estão colocando nenhuma objeção. Nenhuma, quer dizer, nenhuma. Elas estão colocando objeção. As pequenas já falaram, a Alpine, com toda a estrutura que tem, já falou. Eu me programei para a inflação. E aí eu te pergunto para vocês dois, o que essas equipes estão fazendo desenvolvendo o carro? É o rapaz que mora no condomínio, vai na reunião de condomínio e diz, eu não posso pagar o condomínio esse mês, gente, eu não tenho dinheiro. Aí no dia seguinte aparece com um carro de luxo. Isso, exatamente. O que a pessoa tá... Se eles estão desenvolvendo, olha o gasto com desenvolvimento, gente. O quanto que é? Supera o frete? Duvido que supere o frete para fazer tanta peça, para fazer o carro novo. Olha, a Red Bull mudou de carro, a Aston Martin mudou de carro. Então por que elas estão desenvolvendo? Elas estão indo contra o espírito da regra, eu concordo com o Bruno. Mas enfim, fica a pergunta para vocês. Não, estão indo contra o espírito. Mas é que a primeira vez, né, que isso acontece, o do ano passado o carro era igual, tudo. Então
não tinha erro, né? Que eles não tinham nem desculpa para falar que não dava, né? Então, esse ano, como vamos dizer assim, é a primeira vez que realmente está sendo levado a ferro e fogo, que tem um carro novo, que mudou tudo, mudou o regulamento, aumentou o número de corridas, o cacete. Você vê, a Fórmula 1 nem resolveu nem colocar outra corrida no lugar da Rússia, né? Uhum. E teoricamente isso ajudaria também a não aumentar o teto orçamentário. Mas eu acho que esse ano eles vão. Eu acho, isso não é uma informação, né? É Eu um acho que sentimento, né? Um é um feeling. sentimento. Eu acho que eles vão conseguir aumentar uns 15 milhões, não agora, mais para frente. Vai ser só um aumento, vão ter que assinar alguma coisa lá, que vai ser só esse ano, o cacete A4. Não, eu acho que é isso que vai acontecer. É porque tem só uma coisa: existe o aumento e existe a reposição, né? Você tem uma perda por causa da inflação, você reajusta, né? Que chamaria isso. Mas esse argumento do Fábio mata também, né? Porque você aumentou o poder de compra e você não há que se falar em inflação O poder de compra é corroendo. maior, o poder de compra é maior. E Não, as equipes pequenas. Bruno, se tivesse. O Fabião não está falando, o Fabião está se esquecendo que houve uma inflação de 10% em dólar. Não, eu repito. O problema não é irreal, ele não é um problema como. Eu até citei Andretti, ele não é um problema inventado, o problema existe. Mas a inflação em dólar, as equipes estão na Europa. O dólar valorizou perante a moeda que eles gastam. O dólar vale mais em relação ao euro do que o ano passado, vale mais em relação à libra, vale mais em relação ao franco suíço. O poder de compra aumentou. Se tivessem 100% das equipes falando, todas as 10, né, são tantas, né, 10, todas estivessem falando, eu estaria dizendo, vamos lá, vamos pensar, vamos sentar. Mas não, a gente está vendo a Alfa Romeo falar que absurdo vai ser se fizerem. A Alfa Romeo que já foi a vítima do aumento do peso. Foi a vítima. Né? A grande vítima do aumento do peso, porque conseguiu, estava ali, cumpriu. Elas estão cumprindo. Eu li que até a McLaren não está alcançando os 140 milhões. Então, você vai favorecer as três grandes? Mas a McLaren quer aumento também, viu? Sendo que você criou... Pode ser, enfim, eu não tenho certeza dos números da McLaren. Você vai favorecer as grandes, sendo que você criou essa regra justamente para equilibrar o pelotão. Eu repito, Bruno, vão chegar e dizer que o céu em agosto está muito azul. E aí precisamos aumentar o limite de orçamento. Isso não vai parar. E eu acho o seguinte, eu não tenho essa certeza do Adalto de que vai aumentar, não. Porque hoje a gente tem, na presidência da FIA, um cara que está encarando a Fórmula 1 de bater de frente mesmo, seja na questão das joias dos pilotos, seja na questão da sprint, coisa que ninguém imaginava que ia acontecer, em várias questões, os caras estão peitando. Eu acho que é uma hora para o Ben Sulayem dizer, eu vou peitar, não vou. Não estou falando que ele vai fazer isso, mas eu estou dizendo que a postura dele até agora tem sido de confronto, não é a postura conciliadora do seu Jean Todt. E isso aí o bicho pode pegar. Agora, esses argumentos do Christian Horner de que não, as equipes não vão conseguir disputar as 4 últimas provas. Meu amigo, você está desenvolvendo o carro por quê, meu amigo? Você está desenvolvendo o carro. Não. Boa foi a resposta do Otmar Snaufer, de quem eu não gosto, eu sou crítico, porque acho que joga esse jogo político muitas vezes que não é legal, mas o Otmar Snaufer falou, olha que legal, se ele não for para as 4 últimas, é mais pontos para a minha equipe, e beleza. Aliás, isso nunca vai acontecer. O Christian Horner, na semana passada, o Twitter, alguém no Twitter lembrou uma passagem maravilhosa, né, do Christian Horner, que foi na Fórmula 3000, o piloto dele, o sueco Björn Wildheim, tirando o pé para comemorar uma vitória em Mônaco. E o piloto, o Nicolas Chiesa, falar: eu vou falar para vocês, quem inventou esse negócio de passar devagar na bandeirada foi o Schumacher. Em 94, em 94 o Schumacher ganhava as corridas com 70 segundos de vantagem, nem existe 70 segundos, ele inventou 70 segundos. Aí ele fazia isso, ele vinha devagarzinho, passava e tal. Eu falei, gente, um dia esse negócio vai dar errado. Aí deu, com esse cara aí, o Björn Wildheim, que eu lembro que lá nos tempos do Grid GP, o Fábio Campos falava desse Björn Wildheim do mesmo jeito que ele fala do Piastri hoje. Tem que estar na Fórmula 1. Você vê que o Piastri não vai dar em nada, né? O cara foi lá e apronta essa pataquada. Aconteceu isso na MotoGP esse final de semana. É mesmo? Aconteceu na MotoGP esse final de semana. Mas na principal não pela vitória, né? Não pela vitória, né? Não era pela vitória. Acho que é segundo, terceiro. Segundo.
Agora, Passou a linha de chegada e começou a dar tchauzinho pra galera. Uhum. Aí 2 caras passaram voando por ele se ligou, voltou, mas Opa! aí... já era. O Bruno tá falando que o Schumacher inventou isso, mas existe a história folclórica do Mansell no Canadá em 91, que foi devagarzinho para dar tchau para todo mundo e o carro apagou, não é isso que Não, mas o Mansell não foi na linha de chegada. O Mansell ele vem a volta inteira dando adeuzinho e a lenda diz que ele bateu a mão no botão de ignição, mas já foi falado, acho que até pelo Patrick Reed, que não foi isso, que ele foi tão devagarzinho. Isso, eu vi essa versão. O alternador da bateria não conseguiu mais carregar o motor apagou, e quem ganhou foi o Piquet, né? O Piquet. Passou rindo, ele passou a grande tragédia do Mansell. Agora você está lembrando dessa história toda só para criticar o Christian Horner, é isso? Só para Não, é porque o Christian Horner porque tem a cara do Christian Horner de tacho. O Christian Horner aparece no vídeo com a cara de tacho no rádio, assim, eu acho que ele tá falando com o Pedro, você tá louco, meu? Agora, deixa eu trazer a pergunta. Esse lance acabou com a carreira do sueco, que eu dizia que era um fenômeno, era acabou, muito bom. Nunca acabou mais, com a carreira dele, acabou. Que pena. Deixa eu trazer uma pergunta aqui pro Fábio, porque a gente recebeu a pergunta na quinta-feira aqui, a gente falou muito sobre o tema. Você só trazem as difíceis, claro. Não, essa não é tão difícil, mas eu queria que você falasse aí, que eu acho que é um tema importante, que as pessoas estão se ligando aos poucos, que é a situação do Felipe Drugovich na Fórmula 2, né? Todo mundo está muito empolgado, ele está muito bem esse ano e tal. Eu e o Adalto falamos aqui sobre a possibilidade de chegada dele na Fórmula 1 com ressalvas, né? Muitas ressalvas. Mas as pessoas estão realmente achando que, inclusive, tem gente falando que pode pintar até na McLaren aí. E queria que você falasse um pouquinho sobre o Drugovich. Boa. É bom assunto, Bruno. É bom assunto porque eu acho que muito torcedor brasileiro vai tomar o tapa na cara que eu diria até que merece. Porque quando a gente critica o grid de 20 carros, que a gente faz isso... Bruno, você sabe que eu faço isso há mais de 15 anos, você que é colega desde os nossos primeiros programas de rádio, é por causa de situações como essa. Eu não sei, eu não tenho nenhuma informação, não sei se o Adalto tem, eu não consegui acompanhar o programa de vocês de quinta, que eu normalmente acompanho, vocês sabem disso, não sei se existe alguma, eu não tenho absolutamente nenhuma. A informação que eu tenho é que o atual campeão da Fórmula Renault Europeia, Fórmula 3 e Fórmula 2 não tem vaga. A informação que eu tenho é de que o atual campeão da Fórmula E, que foi campeão da Fórmula 2, não tem vaga. Essa é a informação com a qual eu trabalho. Porque não existe eu não vejo a menor possibilidade. Porque hoje, Bruno Aleixo, piloto associado à montadora não está conseguindo. Você imagina um cara que não é associado a nenhuma. Tudo bem, ele pode amanhã, depois da manhã, daqui a 15 dias, ele pode se associar a alguém. Agora, o que é chegar na Fórmula 1? Para mim, o Pietro Fittipaldi não está na Fórmula 1. Porque aquilo ali, para mim, não é carreira. Ficar fazendo piloto de testes, ficar de substituto, ficar fazendo pré-temporada, isso para mim não é carreira. Então o cara que cair nessa situação, para mim, estagnou. Para mim, estagnou. Então, Bruno Aleixo, eu não tenho nenhuma expectativa da subida do Drugovich. Vai ser injusto, porque o menino está se transformando, e a gente já falou do Drugovich aqui. Já entrevistou o Drugovich aqui. Acho até que eu não estava, vocês dois estavam, não me lembro se eu estava, enfim. O Drugovich é um cara absolutamente consistente, sólido. Teve um problema de inconsistência o ano passado, a gente não pode ser oba-oba de achar que é tudo lindo e maravilhoso. Não foi bem o ano passado. Está casando muito bem com essa equipe. E é um cara, sim, sem dúvida nenhuma, que merecia. Agora, tem torcedor que não merece. Porque quando a gente critica o grid pequeno, vem bater na gente. Quando a gente critica o que estão fazendo com o Andretti, vem bater na gente. Vem dizer que a gente que é chato e que está certa a Fórmula 1 de manter 10 carros. Agora vai ter muito brasileiro que vai sentir na pele. Porque eu acho que vai dar ruim. Não estou sacramentando que ele não vai ser piloto de Fórmula 1. Não estou sacramentando. Pode acontecer, pode fechar com uma Red Bull e pintar na AlphaTauri. Vamos supor que o Gasly não queira ficar. Não tem mais chance, nunca teve, na minha visão, de voltar. Tudo pode acontecer. Agora, se a gente vê os campeões de Fórmula 2 baterem na trave, mesmo associado a montadoras que estão na Fórmula 1, o que eu vou dizer de um que não tem nada? Ser piloto de teste, para mim, piloto reserva, para mim não é carreira, Bruno. Vai para a Indy, para você ficar feliz. Não me mandam tanto ir para a Indy. Vai para a Indy. Vai para a Indy, Drugovich. É muito melhor do que ficar ali fazendo simulador o ano inteiro, na minha opinião. Mas torço muito para que ele vá para a Fórmula 1, porque ele merece. Acima de tudo, porque ele merece.
É isso aí. Bom, vamos falar da Indy, né? Vamos para a Indy, então. Vamos falar da Aí, Indy, já que você falou, vai. vamos para a Indy. O GP de Detroit esse final de semana, vitória do Will Power. Olha só, hein? Peraí, deixa eu só Ah, fazer uma pergunta. Vocês na quinta-feira foram mais otimistas do que eu? Deram não. perspectivas ou vocês Não. também A estão gente com falou, sabe o que a gente falou? A gente colocou o muro que ele tem que saltar para chegar na Fórmula 1, que é boa, dessa altura, sim, muito boa alto. alusão. Porque Boa alusão. ele não está num programa de pilotos, como você falou. Ele está no terceiro ano de Fórmula 2, isso tem que ser falado Isso, também, porque isso, é verdade. tá ganhando de todo mundo? Bom, mas ele é o mais experiente lá também, então. Em tese, os olhos dos caras da Fórmula 1 bom, ele não está fazendo mais do que obrigação. É duro falar isso? mas é o jeito que eu acho que os caras da Fórmula 1 É verdade. enxergam isso. É melhor do que se não estivesse fazendo, óbvio, mas também não é nada assim espetacular, né? E não tem um sobrenome famoso, né? Verdade. Sinceramente, assim, hoje, mais próximo ou distante da Fórmula 1, eu vejo o Enzo Fittipaldi mais próximo. É Porque ele possível. está entrando agora, não está fazendo um campeonato ruim e tem um sobrenome famoso. Tem um sobrenome famosíssimo. Então. Basta dizer, né, Bruno? Imagine se a Fórmula 1 tivesse 26 carros, ele estava garantido? Não, mas a chance era muito maior. Dele entrar. É só isso. Então a gente pôs essa do muro aí, não fomos mais otimistas, não. Falando da Indy, vitória em Detroit do Will Power, aí largou em 16º lugar. Você vai sentir falta dessa pista, Bruno Aleixo? Peraí, rapidinho. Ele venceu a corrida largando de 16º lugar, uma corrida que não teve bandeira amarela. Então você vê que é raro, né? Você vê que o cara andou muito mesmo, e andou mesmo, né? Isso que o Fábio falou é o seguinte: essa foi a última corrida nesse traçado, né, de Detroit, que é um traçado antiguíssimo, né? Assim, tá na Fórmula Indy desde os anos 90. Pena, né? Que é a última corrida lá. Eu gosto dessa pista. O Adalto já respondeu a minha pergunta, hein? Eu gosto da pista, já a pista que já teve boas corridas lá, né? É uma ótima pista de rua, apesar de ser totalmente ondulada, mas tem tanta pista ondulada na Indy que tudo bem. Né? O traçado é legal, tem curva, não é esquina. Isso. Né? Geralmente. A próxima de Detroit, eu vi o mapa, vai ser só esquina, né? Só esquina. Que nem era aquela da Fórmula 1, lembra? Isso, da Fórmula 1. Era só esquina, só tinha uma curva. Bruno adorava aquela. Nossa, pelo amor de Deus. Então, aí agora eles vão fazer algo parecido lá, né? E vão tirar essa pista Chegou a dar corrida aí. boa de Fórmula 1 lá, mas tinha Senna, Mansell, Prost e Piquet para dar corrida boa, né? Então, é isso. Mas você gostou da corrida do Will Power, Adalto? Não, a corrida do Will Power foi espetacular, como você falou. O cara que larga, o cara que não tem... Na Indy não tem um carro dominante, né? Não existe isso. Os carros são muito mais parelhos. O cara larga em 16º, ganha a corrida sem bandeira amarela. Incrível não ter bandeira amarela na pista de rua, né? E o que aconteceu? Mas aí, por favor, digam como foi a vitória. Foi estratégia ou foi braço? Então, o que aconteceu nessa corrida foi o seguinte: havia uma diferença abissal entre o pneu mais macio, e mais duro. E o pneu mais duro. Então, o pneu mais macio, ele durava assim no máximo umas 3, 4 voltas, e depois ele degradava num nível que o cara ficava 3, 4 segundos mais lento por volta. Então, os caras que largaram com o pneu mais macio, eles começaram a ir para o box com 6 voltas. E os que largaram com o pneu mais duro continuaram na pista, né? Ganhando posições. O Will Power já vinha fazendo ultrapassagens nesse esquema aí, porque os caras da frente foram ficando para trás. A equipe do Hélio Castro Neves e do Pagenot, a Meyer Shank, fez uma estratégia que foi absolutamente incompreensível, porque o pneu foi acabando e eles continuaram na pista. Eles estavam rodando no final 5 segundos mais lento do que os outros e foram para o box. O Hélio Castro Neves foi para o box com 16 voltas. Não tinha mais pneu. Mas era para quê? Era para diminuir o stint do pneu seguinte? Porque eles queriam fazer uma parada a menos. Só que eles queriam fazer uma parada a menos com o pneu mais lento da pista, na fase mais lenta da pista, porque depois a pista emborrachou. O que garantiu a vitória do Will Power, assim, além dele ter sido muito rápido? Ele colocou o pneu mais macio, só faltando 20 voltas para acabar a corrida. E ele rodou 20 voltas com o pneu macio, que é muito mais do que o Hélio rodou
No começo da prova, ele rodou 16 voltas. Só que ele tinha 20 segundos de vantagem que ele construiu nesse momento. E a pista está mais emborrachada. E a pista estava mais emborrachada. Então ele foi se mantendo ali na pista. Ele conseguiu fazer com que o pneu durasse muito. Ele foi um Hamilton nessa hora, né? Que ele conseguiu administrar os pneus de uma maneira assim. Que declaração forte, hein? Ele conseguiu administrar os pneus de uma maneira bem mais eficiente do que os que estavam com pneu macio no começo da corrida. E quando o pneu dele começou a degradar muito, já faltava poucas voltas, e o Alexander Rossi, que também andou muito, conseguiu chegar nele na última volta. Se tivesse mais uma volta... Um segundo de diferença. Se tivesse mais uma volta, ele provavelmente perderia a corrida. Mas você vê que foi matemático ali. Foi matemático o negócio. Na Indy, sendo que na Indy você pode guardar post to pass, né, Bruno? Ele tirou 19 segundos em 10 voltas. Só que nas primeiras 10 a diferença se manteve. Então, quando ele começou a tirar, aí já faltava pouco, né? Faltava pouco para acabar a corrida. Mas o Hélio Castro Neves acabou abandonando, né? Mas a gente tem que falar dessa equipe, né? Porque, de novo, né? É uma equipe que parece que não consegue fazer uma estratégia. É a Ferrari, não consegue fazer uma estratégia, né? Que preconceito. O Pagenot, que largou em terceiro, estava em segundo nas primeiras voltas, terminou em 10º. Dá para falar que é um bom resultado, né? Não, é bizarro. Essa equipe do Elinho aí, questão de estratégia, é bizarro. Não deve ter nem estrategista. Deve ser os caras ganharam 500 milhas de Indianápolis, ora. Ganharam com o Elinho, né? Que deve ter ido cantando no rádio. Só o Elinho sozinho? Não, vocês são pachecos. Como vocês são pachecos, né? Só ele sozinho. Bizarro. Aliás, ali, o que estava detonando o pneu? Eram justamente as ondulações da pista. É porque o cara tem que frear na ondulação e fazer curva da ondulação, você destrói o pneu. Porque agora, essa pista antes não era assim. Né? É que como essa ia ser a última, eles nem recapearam nada. Ó, é a mesma coisa que está aí, entendeu? Põe os carros aí e anda. Então, por isso que a pista estava... O carro de Fórmula 1 não andava na pista. É verdade. Agora, ia decolar, né, o carro. Agora, Adalto, para uma reflexão agora e uma pergunta aí para você. Primeiro, o Scott McLaughlin acabou o encanto, né? Começou bem o campeonato, mas acabou o encanto, já parece que desaprendeu lá a andar com os carros e tal. Agora, eu queria te perguntar sobre o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson está lá, andando em último, penúltimo, antepenúltimo, é isso aí que ele anda. Quando você vê assim, ele disputando posição, você vê a diferença de freada. Os caras freiam muito mais dentro que ele e aceleram muito antes do que ele. Ele não tá adaptado. Esse cara nunca fez isso na vida, né, Bruno? Nunca fez. Então, mas aí é que vai a minha pergunta. Até que ponto o marketing sustenta essa diversão dele? Assim, porque só pode ser diversão, porque vamos para 1 ano e meio já que ele está na Indy e não parece que vai decolar. Ele já tem uma certa idade, né? E, quer dizer, está numa equipe bem estruturada e ele anda muito atrás, né? Então, vai sustentar até o patrocinador falar chega. Quando o patrocinador falar chega, acabou para ele, entendeu? Porque realmente ele fez uma coisa que eu nunca vi, que é sair do turismo para ir para um monoposto. Eu nunca vi isso dar certo. Né? E realmente ele foi logo para uma categoria top. Tudo bem, é top. As duas categorias top de monopostos no mundo é a Fórmula 1 e a Indy. Ele foi para uma categoria top, entendeu? Então, quer dizer, com 40 e tantos anos de idade. Não é que ele fez isso com 25 anos de idade, ele fez com 40 e poucos anos de idade. Então, realmente, eu acho que o patrocinador vai falar chega. Agora, ele mesmo podia falar chega, né? Então, é aí que eu queria chegar. Ele mesmo podia falar, vou correr até o final, tem esse compromisso, sei o que, mas quando acabar o ano, eu vou dizer tchau e obrigado por tudo, porque realmente tá feio. Teve no começo, teve um retorno de marketing para a Indy, né? Que é importante, para lá. Mas depois começa a ficar uma coisa meio ridícula, assim, né? Não, os caras passam por ele. É como se ele tivesse parado. Como se ele tivesse parado, com muita facilidade. O Bruno falou bem, a freada dele é perto da dos outros, é muito, entendeu? É muito ruim, É muito ruim. Ele freia e tira,
fica sem... Ele não, tem hora que o pé dele não está nem no acelerador, nem no freio. Deixa o carro rolar, entendeu? Isso no monoposto é muito... Você só pode fazer isso em circunstâncias como faz o Scott Dixon, que tem que economizar combustível para chegar no final da corrida, para fazer uma estratégia diferente, entendeu? Não, ele faz isso a corrida inteira. Então isso vai matando o cara, entendeu? Cada freada dele, ele vai perdendo 2, 3 centésimos e vai perdendo um segundo e meio por volta. Não tem, é muito... Não dá, é difícil mesmo, entendeu? É muito difícil. Não tem condição. É isso aí. O NASCAR, por melhor que seja a categoria, bacana, um monte de gente gosta, pô, é legal pra caramba, mas perto de um monoposto é uma banheira absurda. O Montoya falou, deu uma declaração, disse que o Kimi vai lá, né? Vai andar no NASCAR. Falou, ele não vai acreditar o quão lento é esse carro. Ele falou. É o carro mais lento do mundo. O Montoya falou isso, entendeu? Outro dia, semana passada. Então, a diferença é muito grande para o cara sair de uma banheira para sentar no monoposto. Não tem condição. É isso aí. Muito bem, pessoal. É isso. Finalizando o nosso Loucos por Automobilismo. A gente volta na quinta-feira. Não se esqueça de fazer a pergunta lá na página do Loucos, né? Na página do Auto Racing. Na quinta-feira o Adalto coloca lá por volta ali das 14h. Entra rápido, porque, né? Senão a gente não consegue responder todo mundo que faz pergunta. Vocês ainda desprezando o pessoal do YouTube, que é o que vai lá e dá o maior retorno. Vocês ainda o dia que a gente tiver grana para montar toda uma equipe para fazer a pauta, aí a gente pode até pensar nessa possibilidade. Mas enquanto você vale por 3, você vale por 3. Claro, eu valho por 1000, né? Muito bem, pessoal, é isso. Então, finalizando o Loucos por Automobilismo, obrigado aí pela sua audiência. Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de, se você quiser fazer uma pergunta aí para nós, faça a pergunta lá na página do Loucos que nós vamos responder aqui na quinta-feira, beleza? Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos por Automobilismo. Valeu!